Galera, tava vendo um corte aqui sobre o São Paulo, né? Sobre a tal da hegemonia do São Paulo e agora o São Paulo só assiste o Palmeiras, né? Isso traz um pouco de luz aqui pra gente. E aí a gente vai traçar alguns paralelos aqui. Bora dar uma olhada lá rapidinho nessa hegemonia aí do São Paulo. Houve um momento na sua vida, quando o Palmeiras estava embaixo, que você falou assim, eu nunca mais vou ver o time ser campeão? Você falou assim, sim, muitas vezes. Entendeu? Então, Só pra resumir. Esse é o momento que o São Paulino está vivendo hoje. Ele acha que nunca mais vai acontecer. mas, gente, eu vou falar. O São Paulino que você falou que com 2012 tinha... O Palmeiras tem 2012 tinha 10 anos. Existe o São Paulino que tem 10 anos. Esse cara, ele não acredita em nada. A partir de agora. Ele O corintiano não viu tá nada igual do São também. Paulo. O corintiano também tá igual. Né? Mas enfim. Mas, gente, as É coisas. diferente. O São Paulo e o corintiano é diferente. É bem diferente. A sensação. Né? O corintiano já viveu uma fila longa, o corintiano venceu O corintiano Palmeiras jovem. esse ano. O corintiano jovem, né? Mas- Falando desse. O corintiano... Mas o corintiano tem uma outra alma, né? Ele tem uma alma do... Não, e é uma história maior. É uma história mais longa. É uma história de... O São Paulino, primeiro que é o clube grande mais jovem do país. Não fez 100 anos ainda. O São Paulino é o subestimado pelo Flamengo e pelo Palmeiras. É o que acordou hoje e fala, putz, os caras vão ser ou um ou outro 4 vezes campeão, vai superar o São Paulo. Ele está vendo as marcas sendo superadas. O São Paulino está... Cara, isso é surreal, né? O São Paulo, ele foi tricampeão da Libertadores em 2005. Ou seja, isso já tem 20 anos que o São Paulo foi tricampeão da Libertadores. E, cara, a gente vai chegando em 2025 e Flamengo ou Palmeiras podem ser tetra, né? Cara, ou seja, era uma hegemonia, né? Era um reinado do São Paulo que, cara, parecia que quem é daí, principalmente quem nasceu nos anos 80 e 90, vai saber que Libertadores era sinônimo de São Paulo, cara. O São Paulo era o bicho papão da Libertadores. Olha aí no que o São Paulo se tornou, né, cara? Um time coadjuvante. Como é que pode isso, né? estava acostumado a ser o maioral. E eu não acho isso sustentável. Né? E, aliás, curiosamente, ele foi... esse maioral, ele foi turbinado por gente que está no poder agora, né? Então, era o que mais ganhou o Campeonato Brasileiro, o que mais ganhou a Libertadores, é o que mais ganhou o Mundial, é o Tal que do mais... 6-3-3 que Exato. já foi o caso. Acho que foi o primeiro time tetra, se eu não me engano, né? Acho que foi o primeiro tetra, ou o primeiro hexa, alguma coisa assim. Agora me fugiu aqui a mente. Tal do 6-3-3. Hoje a música que está desgastada, até o não aluga o estádio, é o clube que está alugando o estádio. Vai jogar na Vila. Então são coisas, e esses são ciclos. E acho que é aquilo. Ó, é importante o que ele falou, tá? Isso são ciclos, né? Isso aí são ciclos. A quantidade, a gente fez live ontem pós-jogo do Palmeiras. A quantidade de gente que tinha me surpreendeu. E a quantidade de São Paulinos, ontem e hoje, o São Paulo morreu, o São Paulo morreu. São Paulo não morreu. Não morreu, não, vocês estão loucos. Quantas vezes eu ouvi, E aí, Paysandu morreu? Morreu o Paysandu, Série C e o rival na A? quantas vezes eu ouvi, foi o que o Massini falou. Quantas vezes eu ouvi de palmeirenses, amigos nossos, o Palmeiras morreu, mas eu ouvi, mas muitas vezes. É que você não encontrou o Massini em 2014, Então, o time do Gareca. Então, 2014 é uma época. O jeito que o Massini falou comigo no estádio lá. Teve a fila, contava aniversário, teve rebaixamento, teve o Palmeirense morreu. O Palmeirense morreu umas 1000 vezes, cara. Em dezembro de Palmeiras não 2012, o Corinthians estava no Japão e o Palmeiras caindo. No mesmo mês. Exatamente. No mesmo mês, é Então, loucura. Quando o São Paulo foi tricampeão também. O São Paulo era tricampeão e o Corinthians estava caindo. Então, Isso. no caso do São Paulino, o São Paulino não foi ao fundo do poço. O que o São Paulino tem que entender, lutar e protestar é para o São Paulo não ir ao fundo do poço. Não quebrar. Cara, aqui, ó. Aqui, pra mim, acho que aqui é o ponto, né? É que ele falou aí de ciclos, né? E eu acho que pra mim aqui isso é o ponto. Porque assim, é a questão de ciclos, né? A gente vê hoje o Palmeiras soberano. E é como ele falou, no ano em que o Corinthians estava sendo campeão mundial, foi o ano em que o Palmeiras estava sendo rebaixado.
No ano em que o São Paulo foi campeão da Libertadores, foi o ano em que o Corinthians estava sendo rebaixado, né? E eu acho que isso se aplica muito aqui à nossa situação, né? A história de morreu, não morreu. Cara, o nosso rival ficou 7 anos sem divisão, cara. Você tem noção que é isso? Foram 3 anos sem divisão propriamente dito, e os outros 4 ele disputava D e ficava sem divisão, porque tu não tinha vaga automática para D. Então, essa questão de ciclos ela é muito importante, né? Eu já falei isso, inclusive, em outros vídeos. O Remo ele nunca viveu uma soberania, né? Como o Paysandu vive no norte, né? O Remo sempre foi, vamos dizer assim, claro, rival do Paysandu, mas em termos de títulos e conquistas sempre foi coadjuvante, né? Nunca teve uma soberania de ciclos que, como parece iniciar agora, né? Então, isso que ele falou é muito importante. A gente, por exemplo, em 2013 ou 2015, se eu não me engano, estava na B e o Remo estava sem série, né? É a primeira vez agora que o Remo está a 2 séries à nossa frente. E ainda assim é a 2 séries na frente porque o Remo subiu e a gente caiu. Ou seja, isso não foi construído, né? Isso aconteceu num mesmo ano. Então eu acho que eu sempre acho importante traçar esse paralelo, né? Claro que é ruim, a diferença é grande, mas não há um abismo, que é como aí o Arnaldo falou. O São Paulo virou um coadjuvante, mas não há um abismo, né? Mal ou bem o São Paulo tá ali na Série A, tá endividado, beleza, tá endividado, mas tem ali um certo patrimônio. E eu traço esse paralelo um pouco com o Paysandu. Claro, o time está super endividado, mas o time tem um patrimônio, né? Que mal ou bem a Curuzu ainda tem uma estrutura até razoável em relação ao Baenão, ainda é menos, não vou nem dizer melhor, né? Mas é menos pior. Então, não há essa diferença brutal entre Remo e Paysandu. Mas eu já falei no outro vídeo, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente sempre viveu uma soberania, né? Um reinado, e agora isso começa a dar pinta de que o ciclo do rival vai se iniciar, né? Vai se iniciar aí uma soberania, porque eles estão na A e a gente está na C. Mas dá tempo de organizar a casa, né? Claro que a gente tem 1 milhão de críticas sobre a diretoria, mas é lutar, né, para que ou essa diretoria saia, ou se não sair, né, que se recomponha e traga o Paysandu ao panteão aí de novo, né, de rei do norte, né, enfim, ainda tem um currículo muito pesado, né? Eu sei que tem as zoeiras aí do rival que é museu, mas é aquela história, né? O Remo não comemora museu porque não tem museu, né? Qual é o maior título do Remo, né? É uma série C em 120 anos. Eu sei que isso pode parecer zoeira, pode parecer soberba e tal, mas essa é a realidade, galera. Assim como o Paysandu tem que assumir uma realidade que está na C e que agora o rival vive um bom momento, a gente tem que assumir que também o Remo ele não tem currículo, né? Não tem título de peso. E claro, o Paysandu não pode se agarrar também só nesse passado, mas a gente tem que lembrar que clubes tradicionais se fazem com currículo, né? O São Paulo é respeitado porque ele tem um currículo. Agora, só o currículo não vai fazer voltar o São Paulo a ser grande. Assim como só o currículo não vai fazer o Paysandu subir da C para B e da B para A. Só com muito trabalho, com muita estruturação, isso pode acontecer, né? Então, a gente tem que tomar esse exemplo, traçando aí esse paralelo para voltar a ser grande, né? Voltar a ter aí bastante título e voltar a lutar e entender que o fundo do poço ainda não chegou, embora a situação ainda seja muito complicada, para se reerguer, né? E a história, pezinho no chão, humildade, disputar a Série C e ir por degrau. Só para lembrar, o Ceará chegou a estar na A e o Fortaleza estava na C. E aí o presidente do Fortaleza disse, não, a gente não vai olhar para o Ceará e vai construir aqui o nosso castelinho, né? Tá aí, Fortaleza voou, né? Disputou Sul-Americana, foi vice da Sul-Americana, se estruturou, né? Virou uma SAF orgânica, mas uma SAF interessante. A mesma coisa tem que fazer o Paysandu. Claro, não quero de modo algum desmerecer o acesso do Remo. Se subiu é porque é merecido. Mas quando eu estou falando de benchmark aí, de comparação, só para lembrar, já falei isso 1000 vezes. O CT do Paysandu é menos pior, o estádio do Paysandu é menos pior, o Remo não tem ativos consideráveis de jogadores de base, né? Vai ter agora com a Série A muita visibilidade de mídia, patrocínio de camisa, placas, aí sim vai subir bastante a régua, mas o que eu quero dizer é que não há essa diferença estrutural brutal, e aí por isso que dá tempo ainda do Paysandu
pensar nessa estruturação para não deixar essa diferença, né? Para a gente não virar aí, como o Arnaldo falou, um São Paulo que assiste os sucessos do Palmeiras. Agora não, o Paysandu não morreu, esses ciclos fazem parte, né? A gente viu aí pelo react do vídeo, o São Paulo era campeão da Libertadores e o Corinthians estava caindo. No mesmo ano em que o Corinthians era campeão mundial, o Palmeiras estava sendo rebaixado, o Paysandu estava liderando a Série B, o rival sequer tinha a série. Então, isso faz parte, né? Isso são ciclos que acontecem. Agora é ter pezinho no chão para tentar voltar à Série A ou, no mínimo, se consolidar aí na Série B. Beleza? Bem, quero ouvir tua opinião. Coloca a tua opinião aqui. Acha que realmente o Paysandu acabou? Acha que o rival vai tirar um ciclo aí? Vai tirar uma hegemonia? Vai manter uma hegemonia durante muito tempo? Ou vocês acham que isso é passageiro? Quero ouvir tua opinião aqui. Não se esquece, por favor, de se inscrever no canal e, sobretudo, galera, de curtir o vídeo. Se tu gosta aqui do canal, curte o vídeo. Quem é rival, né, que gosta de assistir aí o vídeo do Papão, dá o dislike também, que isso aí também engaja, beleza? Saudações bicolores. Tchau, tchau e até a próxima.